Olá, meu povo que está assistindo ou ouvindo a esse podcast, como que vocês estão? Eu sou a Manuela Brigagão aqui para mais um episódio do nosso amado podcast, o Chega Mais. Aqui nós falamos sobre música, teatro, cinema, tudo isso e muito mais. Então, chega mais! E hoje eu estou aqui para uma entrevista super especial com uma pessoa que vai nos contar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre a história, sobre a carreira. Então, assim, vamos conhecer bastante sobre esse artista aqui tão plural. E hoje a gente vai falar com Ember Constantin. Tudo bom? Tudo bem, como vai? E aí, gente? Se apresenta aí pra gente poder te conhecer, quem que você é. Bom, meu nome é Ember Constantin e eu sou músico, compositor e performer, principalmente, artista. Já tô com 322 já, esse ano. E é isso, tamo aí na música. Então olha só, antes da gente falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o que você faz hoje, eu queria entender como que surgiu o seu amor pela música. Cara, eu nasci num lar muito evangélico, bem tradicional assim, e eu tenho contato com a música desde o ventre da minha mãe, e sempre foi algo muito presente, muito massivo assim, e constante, desde a minha infância. Uhum. Foi assim que eu aprendi a gostar de música. Eu acho que já veio de mim. Sim. Então é algo que você considera assim, que assim, você nunca existiu sem a música, então? Nunca. Eu vivo por ela, eu morreria por ela. Uhum. É muito bom, né, a gente parar pra pensar sobre a nossa arte. A gente tem que ter muito amor pela nossa arte, porque a gente sabe que, principalmente Taubaté, né, nessa cidade, é muito difícil a gente viver daquilo que a gente ama, né? Nossa, foi 5 anos pra eu conseguir. Hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo viver só da música. Uhum. Mas é uma luta, né? Nossa, vários perrengues, pô. Vários perrengues. Ainda mais quando a gente não tem pessoas que são da música no começo, sabe? Pra te apoiar, né? Uhum. Eu, apesar de eu vir de um lar de músicos, era uma galera da igreja e tal, e eu cresci nesse meio. Só que desde criança eu já me sentia indiferente no meio deles, por várias razões. E foi só questão de tempo até eu sair e procurar o meu rumo. Uhum. E olha só, como que foi pra você crescer nesse ambiente onde fé, dificuldades, né, dificuldades sociais, afeto familiar, como que foi crescer nesse ambiente pra você? Bom, eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão bem diferente disso. Uhum. Eu acredito que isso me ajudou a formar quem eu sou hoje e os meus ideais, a minha forma de ver o mundo. E apesar das dificuldades, das indiferenças, né, de ideais, de ideias, de crenças e tal, Sim. eu devo muito ao meu lar. Devo muito aos meus avós, que foram quem me criou, as pessoas que me criaram e tal. Sim. E pô, é isso. Eu sou criada pelos meus avós também. Que legal. Sou criada pela minha avó, pelo meu avô, desde de sempre também. Minha avó me incentiva muito no teatro, ela que me leva pra todo lugar. Pô, que legal, cara. Eu falo que ela é minha assessora, assim, que é ela que organiza a minha vida. É muito importante ter o apoio de um familiar. É muito importante mesmo. É muito importante, né? Porque tem tanta gente que não recebe apoio, né? E tem que a galera queria morrer comigo quando eu comecei a tocar rock. Queria morrer comigo. Ainda mais quando eu saí da igreja. Nossa. Aí era um pouco Bate, difícil, sabe? né? Eu nunca fui de bater de frente, nem nada do tipo. Eu sempre fui bem de conversar e de respeitar, assim. Uhum. Apesar, né, de ouvir muitas vezes que eu ia ficar de cama, que eu ia ficar doente, que Deus ia me castigar e tal. Nossa. Mas deve ter sido um baque pra eles, né? Sair da igreja. Foi mesmo. É algo muito absurdo. Tipo, assim. foi algo gradativo, não foi de um dia pro outro, sabe? Foi bem devagar, desde a minha pré-adolescência até meus 16 anos. Uhum. Aí quando eu comecei a tocar na rua, tipo, eu comecei como músico de rua. Eu toquei na rua por 2 anos. Nossa. Aí foi, tipo, onde eles viram que, pô, não tem como nós fazer nada. É dele isso aí. Uhum. Entendeu? E vai correr atrás, né? Sempre. Se tá começando assim, vai longe, então, né? E olha só, em que momento
Porque, assim, você passou por muita dificuldade pra poder estar aqui hoje trabalhando com música. E em que momentos existe alguma coisa que é marcante pra você, que você percebeu que a música não era só algo que você simplesmente gostava, mas sim algo que era essencial pra você na sua vida? Eu acho que isso veio desde pequeno, porque apesar das pessoas, a maioria das pessoas que convive, que me vê nos shows e tal, nos bares, vem uma pessoa muito extrovertida e tal, mas nem sempre eu fui assim, sabe? Eu era extremamente difícil de expressar o que eu sentia e as minhas vontades e tal, justamente por crescer sendo reprimido de várias formas. Esse lance da culpa cristã é uma coisa que, infelizmente, é uma sombra pra mim até hoje. E a música, ela me abraçou de uma forma que hoje eu tenho certeza que ela salvou minha vida, salvou minha mente, preservou meu coração, sabe? Eu sempre fui muito sensível, sempre fui muito diferente das outras crianças, assim, sabe? E o rock, principalmente, me ajudou a aceitar quem eu era e me amar, sabe? Devo muito a isso. Ah, então é bom, assim, a gente olhar o nosso passado e entender o que trouxe a gente hoje, né? E você começou como músico de rua, e eu quero entender como que foi essa trajetória pra você, né? Como que foi esses 2 anos tocando na rua, os perrengues, até você chegar onde você tá hoje. É que, tipo assim, como eu não tinha gente que trabalhava com isso, eu não tinha contato nem nada do tipo, então a única opção que eu tinha era eu ir pra rua e mostrar meu trabalho, né? Foi essa mentalidade que eu tive. Sim. Aí eu comecei a tocar no calçadão de Caçapava e num dia bom eu fazia R$160 em 4 horas e num dia ruim eu fazia 30. Nossa. É bem complicado. Mas por causa a mentalidade do povo é assim, né? A galera não valoriza muito música, ainda mais de rua, né? Aqui no Brasil. Mas foi muito importante essa trajetória, me ensinou muita coisa, consolidou, mostrou pra mim mesmo que era aquilo que eu queria. Por mais que, tinha dia que eu saí de casa, depois que eu me formei, eu saí pra morar com uns amigos meus com 18 anos, e a gente dividia aluguel. Nossa. E de contrapartida eu trabalhava, fazia uns bicos e tal, já trabalhei de um monte de coisa. Mas eu sempre fui muito relutante a esse lance de trabalhar pra alguém e tal, e estar ali 8 horas por dia. E trabalhar com algo que não era o que te movia também, Exatamente. Né? E gritava dentro de mim, sabe? Eu precisava tirar aquilo pra fora. Por isso que eu acho que eu não vivo sem música. Mesmo que, sei lá, tudo dê errado e que as minhas expectativas elas não sejam alcançadas da forma com que eu penso, com o que eu almejo, eu não vou parar. Eu não vou parar. Tanto que, você perguntou, né? Já aconteceu muita coisa. Já aconteceu de, tipo, eu estar em outra cidade, tocando na rua e, tipo, eu tenho que escolher entre comer e voltar. Então, eu comia e dormia. Já dormi em praça, já dormi em árvore, já dormi em rodoviária, sabe? E eu sempre fui muito orgulhoso. Então, tipo assim, eu não queria voltar e mostrar fraqueza, mostrar que deu errado. Sabe? Porque forma. A galera já não queria. A galera já ficava falando, não vai dar certo, isso aí não vai gerar em nada. Aí você volta, você fala assim, não, não vou voltar. Não, né? Não vou voltar pra trás. Aí foi isso. Passei muita coisa, mas eu não vou ficar estendendo não aqui, né? Não. Vamos ficar entrando nesses detalhes não. Eu não quero contar história triste pra ninguém, não. Mas acaba passando, né? É importante mostrar também que, independente das grandes dificuldades que a gente encontra no caminho como artista, a gente escolhe continuar, né? E no nosso país, principalmente, que é um país, por exemplo, o que você falou, que não valoriza músico, muito menos músico de rua, porque
Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda sofre com essa síndrome do vira-lata. Né? Então, é tipo assim, a ouvir uma música estrangeira parece muito mais atrativo do que olhar para o que está sendo produzido aqui dentro do nosso país. Tanto no cinema, quanto na música, quanto no teatro, quanto em tudo, assim, no geral. E é muito louco a gente parar pra pensar sobre isso, porque os outros países valorizam o que é deles. Eles estão olhando pro que é deles. Sim. Então, os Estados Unidos, você acha que eles vão estar focando E é no engraçado filme nacional? que a música brasileira, ela é mais valorizada em alguns lugares que não é o Brasil do que pelo próprio Brasil. Sim. A bossa nova, ela é uma iguaria no exterior. Sim, e quantas vezes a gente vê casos de grandes artistas plagiando coisas aqui do nosso país? Pois é. E depois os fãs ficam tipo, mas é fulano de tal, ele pode. Ai, Meu Deus, do gente, céu. olha pra arte que vocês têm aqui no nosso país, sabe? A gente criou quando eu digo a gente, eu falo brasileiro, né? A gente criou muita coisa. Na arte, na música, a gente é referência pra um monte de gente no mundo inteiro. Sim. E o nosso próprio povo, ele não... Eu não querendo generalizar, né? Mas muita gente, né? Pela nossa convivência, a gente percebe isso. Que às vezes, tipo, caga, sabe? Sim, realmente. Mas a gente que é da arte, eu já vi muito disso, né? Quem é da arte não vive sem ela. Não. E quando sai, volta pra ela. Em algum Sempre. momento da vida. Porque a pessoa que é da arte, quando ela sai, ela não consegue, assim... Parece que tudo vira só uma rotina automática, preto e branca, onde a vida perde totalmente o sentido. Sim. Mas a arte é o nosso sentido, sabe? Então a gente sempre vai querer buscar isso e viver por isso. E é a nossa forma de viver, né? E muita gente que olha e pensa, tipo assim... por exemplo, o que você faz? Eu sou músico. Não. Sou emprego de verdade. Sou Desse jeito. E como que você lida com... Já sofreu muito preconceito relacionado Muito a isso, né? no começo, hoje em dia não mais, eu acho. Muito pouco, na real. Porque eu mudei completamente o meu ciclo de convivência, né? Eu Sim. saí da casa dos meus avós, eu parei de conviver com aquela galera, né? Mais e tudo preconceituosa, mais. né, então. E hoje eu consigo viver da música e tem um ciclo muito legal, sabe? De pessoas que, apesar de não serem da classe artística, apoiam muito. E eu Isso é importante. devo muito a muita gente nessa caminhada. Porque, foram dois anos na música, daí eu comecei a tocar nos bares e tal. E conheci muita gente legal, amigos, pais de amigos, contratantes, pessoas que me ajudaram muito de uma forma ou de outra nessa caminhada. E se não fossem eles, provavelmente eu não estaria aqui. É muito... E é engraçado que não é sangue, Hum, entendeu? Não é sangue. sim, realmente. Isso acontece muito. Mas é importante a gente agradecer as pessoas que chegaram depois, né? Pra poder Sim. apoiar a gente em todos os momentos, que essas acabam sendo muito importantes. É essencial. Mas agora vamos parar de falar um pouquinho de passado. E vamos falar sobre hoje. Hoje em dia. Primeira coisa que eu quero muito saber é... Você foi chamado pra tocar num bar hoje. Qual vai ser o seu repertório? O que você vai trazer pra gente quanto performance? Depende do que a casa costuma oferecer, do que a casa pede, depende do contratante. Mas o que você normalmente faz? Eu tenho 3 produtos. Eu tenho o voz e violão. Eu tenho a minha banda de cover, que é uma banda de cover variado. E eu tenho uma banda de tributo, que é um pouco mais específico. Então, normalmente eu já ofereço para os bares, levando em consideração o que eles costumam fazer. Sim. Por exemplo, um pub tradicional de classic rock, eu vou tocar classic rock, Sim. entendeu? Eu toco mais internacional, pouca coisa nacional, mais por opção mesmo, né? Sim. Tipo... Isso tanto no repertório de voz e violão, tanto no repertório de cover variado. E sempre umas coisas um pouco mais pop. Não é rock pop, mas eu uso o termo pop para coisas que não são muito nichadas. Sim.
Porque eu tenho uma convivência com a galera que é um pouco mais underground e a gente faz essa comparação, né? Ah, faz sentido, faz sentido. E quais são esses seus 3 projetos? Fala um pouquinho de cada um deles. Ember Constantin, voz e violão, às vezes dupla, e às vezes trio, que eu vendo com o meu nome e chamo meus músicos confidentes, assim, pra tocar comigo. Sim. E esse projeto de tributo é a Hard Vamps. A gente faz tributo a Guns N' Roses, Motley Crue e Skid Row. A gente vai fazer nosso primeiro show agora, dia 22, sexta-feira, no The Fog. Nossa, que legal. Vamos tocar dia 28, na quinta-feira, no Gato Preto. E dia 30 no Dona Beer. Vamos fechar pra um Kiss Cover. Ah, legal. Então já tá com Tamo a aí. agenda já Tamo quero aí. assistir. Hard rock, glam, essa vibe aí. E eu tenho meu projeto autoral, que é algo que é mais do meu coração, né? Que é o lance do gótico, né? Do universo gótico. Sim, isso é legal. E eu vou lançar meu primeiro single daqui a provavelmente um mês. O nome desse single é Espartilho de Aço. E já tô gravando meu primeiro EP. Depois de muito tempo. E vai sair em todas as plataformas digitais? Vai sair em pra todas todo as mundo plataformas ouvir? digitais pra todo mundo ouvir. Às vezes eu toco em alguns shows. Quem colar em algum evento que eu estiver fazendo, provavelmente vai ouvir. Uhum. E por que o nome dessa música? O que diz essa música? Espartilho de Aço? É, por que esse nome? Cara, Fiquei interessada na música. Puxa, velho, eu fico até meio sem jeito de falar, mas enfim. Espartilho de Aço remete a algo que você coloca em si pra reprimir algo, certo? E no caso da música é reprimir uma ferida, uma dor. A música ela fala sobre um desejo pelo eu lírico, o qual ele foi tão forte, tão avassalador, que criou uma ferida aberta. E aos poucos ela não fechou. Então foi necessário um espartilho de aço para conter. Nossa, eu gostei da analogia do espartilho. E no final fica claro que o objeto de meu, como que eu posso dizer? De meu almejo, ele nunca me viu da mesma forma com que eu o admirava, sabe? E esse é o plot twist e o motivo legal. da sangria. Aliás, eu tenho aqui uma versão guia. Nossa. Eu não sei se dá pra... Se Claro. convém colocar. Claro. Só pra Pode galera colocar. entender mais ou menos. Mas enquanto você vai procurando aí, eu adorei a analogia do espartilho. Uma coisa que acontece muito no cinema é essa analogia do espartilho, principalmente em filmes de época, pra poder falar quando a personagem normalmente tá se sentindo presa a alguma ideia, presa a alguma coisa, ou tá se sentindo mal com algo. O espartilho ele é muito utilizado, né, como elemento. E eu acho muito interessante a analogia, eu gostei bastante, assim. Aí eu coloco aqui. Pode colocar. Essa é a primeira versão. Não chega nem a ser uma dele. Lá estava você, com seus olhos de esfinge, e o meu sangue a jorrar. A ferida ainda aberta, e ao tocar as suas mãos, eu não pude acreditar no que meu coração
legal a letra. Aí no final, vou pular aqui. Aham. Fica claro isso aí. Nossa, mas a letra é legal. Corja de demônios conseguiu te afastar de mim. Eu nunca fui pra você. O que tu faz pra mim? Eu nunca fui pra você. O que tu faz pra mim? Ah, isso, deu só pra... uma síntese só. Aham, deu pra ter uma ideia da música. Eu Ela é gostei. justamente isso, é só uma ideia. Isso aqui é uma gravação bem rápida que a gente fez pra gente ouvir e saber como que a gente vai trabalhar com isso. Ah, legal. E agora a música já tá... A gente já sabe o que a gente vai fazer. Tá. E vamos gravar oficialmente. Ai, que legal. Então a gente pode saber mais sobre isso também pelo seu Instagram, né? Eu já Sim, vou com falar pra certeza. você passar pra todo mundo ficar atento quando a música estiver prestes a lançar, né? Que todo Sim. mundo tem que ouvir. Então, fala qual que é o arroba do seu Instagram. É @Amber, underline, aquele tracinho que fala que fica embaixo. Underline, Constantin com K, tá? Constantin, no final é I mesmo. Então é bem facinho de achar e quando a música lançar eu quero todo mundo ouvindo, hein? Agora, voltando pro nosso bate-papo, eu quero saber quais são os nomes das bandas que você tem hoje? A Constantin, Uhum. que é o projeto você? autoral, Sim. e a Hard Vamps, Só as duas? que é o tributo. Ah, tá bom, entendi. Achei que tinha mais, só as duas. Não, daí tem o meu projeto solo, né? Que é o voz e violão, ou banda, ou trio e tal. Ah, Que tá. leva o meu nome, Amber Constantin. Ah, tá, entendi. E agora, vou perguntar mais um pouquinho a trajetória. Teve algum momento que, assim, você mostrou muito, assim, que você lutou muito, né, pela Bastante. música. Mas teve algum momento que você já pensou em desistir? Vários momentos. Nossa. Quando você ficava um dia inteiro sem comer, aí é foda, né? Aí você pensa, pô, mano, acho que vou ter que trabalhar, né? Aí eu ia, fazia um bico, ficava 2, 3 meses num trabalho, e depois saía, voltava e tentava de novo. É o que eu falei agora há pouco, né? A gente sempre acaba voltando Não tem como. pra nossa arte. Agora você já fez bastante show, já fez bastante coisa nessa trajetória. E eu quero saber, compartilha alguma história de algum momento que foi marcante pra você. Pode ser algum show, pode ser alguma coisa São na sua carreira. tantos. É difícil Não. falar. Se quiser falar mais também. Seja um pouco mais específica, tipo... Não, Dê algum contexto, por exemplo. Não sei. algum momento que pra você, na sua trajetória, foi algo que... Pode ser algo que te marcou muito, pode ser um perrengue que você passou, que a gente acaba passando por perrengues, né? Eu sempre peço história de perrengue, porque sempre vem muitas coisas assim. Se quiser falar um perrengue, ou se quiser falar algo muito bom que aconteceu na sua carreira, fica a seu critério. Compartilhe o que vier no seu coração. Primeira coisa que vinha na minha cabeça foi o último perrengue que eu tive com banda. Eu tava num cover de Guns, cover de Aeroguns, né? Era Guns N' Roses e Aerosmith. E eu entrei, a banda já tava formada e tudo mais, começamos a fazer alguns shows e eu tava gostando muito, tipo, muito mesmo. A gente tava rodando pra todo canto. Nossa, que legal. E, tipo, a gente só se encontrava pra tocar, não tinha ensaio. E era super bom o show, sabe? Nossa, que legal. Aí... Pô, foi bem marcante, cada show foi bem marcante, porque eu sempre gostei bastante, né, de hard rock, e eu sempre fui meio espoleta no palco, então a banda me dava essa liberdade. Sim. Só que aí eu descobri umas coisas e tal, o cara tava cobrando 5 conto no show e me pagando R$250. Deus. Eu não sabia, eu pensava que, tipo, não, a gente tá investindo tempo, né, e tal, vamos fazer esse negócio dar certo. Aí a gente acabou discutindo e tal, eu perdi meu teclado
Eu tinha um teclado que eu tinha comprado Meu Deus. e eu acabei perdendo porque eu deixei no carro dele antes da gente brigar. E ele é de muito... O dono da banda. Ele é de muito longe e tal, e... Nunca consegui esse teclado de volta. Meu Deus, eu vou embora o teclado. Nunca consegui. Mas teve muita coisa boa, né, durante essa banda. Teve uma vez que a gente foi pra Minas, tocar em Minas. Foi um público, assim, muito grande, muito presente, assim. Mas é E legal. quando acabou o show, ficaram duas moças lá esperando a gente pra conversar com a gente. Uhum. Aí elas pediram pra ficar comigo. E uma delas gostou de um membro da banda, só que esse membro ele era relacionado, tinha compromisso. Nossa senhora. Aí eu fiz uma feiura, cara. Eu incentivei o cara, velho. Eu falei, não, deixa nós tá em Minas, cara. Deixa quieto, ninguém vai saber disso aí, não. Eu não vou citar nomes, né? Senão eu vou lascar todo mundo, mas foi bem legal. Meu Deus, nossa senhora. Experiências, tá? Aí a gente foi pro after lá, tomar alguma coisa. Aliás, eu não bebo nada. Sério? Raramente eu bebo vinho. Meu Deus. Porque eu não posso beber. Por quê? Por que não? Eita. Por que não? Eu só vou deixar no ar. Aí eu cheguei lá, aí a gente bebeu um pouquinho. Aí conhecemos outra moça lá depois. E a gente tava hospedado num hotel bem legal lá. Uhum. Gente do céu. Acabou que depois que a gente ficou com esse casal de moças, a gente tava meio mais pra lá do que pra cá, levou essa outra pro hotel e... Oh, meu Deus do céu. A namorada do cantor com medo. Aqui. Não, nem deixa no ar, assim, a fofoca. E olha, você falou que você é performer, que você Sim. faz as performances, né? E como que é isso pra você? O que caracteriza as suas performances? Sei lá. Libertação. Expressar o sentimento da forma mais pura que eu consegui corporalmente. Uhum. Isso começa no dia, assim. Eu sei que vou ter um show, eu já começo a meditar sobre. Uhum. E é sempre da mesma forma, desde quando eu comecei. E é isso, eu só tento ser o mais visceral possível. Então, O mais sincero possível comigo mesmo, sabe? Uhum. Independente. Isso não é algo que você planeja antes, então? Você vai Não. no dia mesmo só sentir? Só sentir. Sentir de fazer, eu fiz. É isso. Nossa, tem que ter muito... Nem sei falar. Cara, é só entender que... Foda-se. Uhum. É isso. Tem que fazer o que sente, né? Eu acho importante isso. É que questão de performance eu acabo sendo muito acostumada com teatro. E o teatro... É bem planejado, É né? bem planejado. É aquela coisa, a gente tem até um método de texto, assim, que é, por exemplo, a gente tem um roteiro. A gente pega um roteiro pra produzir uma peça, a gente não pode só olhar pro personagem e ficar tipo assim, eu acho que ele é desse jeito. Você tem que realmente estudar cada partezinha do roteiro, ou por que o nome desse personagem é esse nome, o que significa esse nome, por que a casa que ele mora é verde, por que tal coisa é tal coisa. Tipo, você tem que entender tudo pra você conseguir viver esse personagem, porque é difícil você viver outra vida, né? Você tem que ter um conhecimento daquela vida praticamente como você conhece a sua. Sim. Então, assim, é muito, muito louco, assim, a experiência de estar em um personagem, assim. Eu até falo que parece que vem outra pessoa pra tomar posse de você ali naquele momento, pra você poder encarnar o personagem. Porque tem vezes que são, assim, coisas totalmente diferentes de quem você é. Eu já fiz um personagem palhaço, assim, que ele era tão maquiado e o figurino dele era tão pesado que meus amigos estavam na plateia e ficaram tipo, nossa, eu nem sabia quando era você, quando não era. Isso é incrível, deve ser o ápice pro ator, né? Aham. Quando não existe a diferenciação mais entre a sua pessoa natural e o papel. É muito louco, assim. Mas é extremamente justificável você ter que fazer todo esse processo, porque é outro ser que você tem que incorporar.
Uhum. É literalmente outra pessoa, outra vida, outra personalidade. Sim. Então, é muito louco. Tem uma diferença grotesca com cada personagem que eu já fiz. Eu já fiz esse personagem palhaço, eu já fiz o Dois Chifres. Eu fiz o Diabo numa peça. O Diabo. Numa peça que é Sacrafolia, que é uma peça assim que é... Isso é a história de Maria, com Jesus, em Belém. Tivesse acontecido em Belém do Pará. Então, Eita, assim, pega. é uma comédia, assim, muito, muito legal. Eu já fiz Carolinas, que é inspirado no livro da Carolina Maria de Jesus. Que, assim, tem cenas que muita gente vem falar comigo sobre. Tem uma cena que eu bato na cara de um menino. E no teatro a gente bate mesmo, Sim, né? tem que bater mesmo. A gente bate pro público tem ver. Que bater. Então as pessoas ficam tipo, meu Deus, Manuela, o que era aquilo? E é muito legal. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, era o personagem. Não era eu, era o personagem. Tava no roteiro. E foi engraçado, porque eu amo aquele menino que eu dei um tapa na cara dele. Sim. Aí as pessoas chegaram em mim, eu acho que o tapa foi pessoal. Eu acho que foi do coração. Porque eu fui com tudo na cara dele. Daí... Significa que você fez bem. Falei, deve ter sido, né? Mas, enfim, você acredita... Voltando às perguntas, eu tenho muitas perguntas. Vamos lá. Você acredita que a teimosia é uma das coisas que te mantém de pé? Oh, com certeza, com certeza. É uma da... É tipo assim... Já me matou, já quase me matou algumas vezes, né? Mas é o que me manteve de pé e que me manteve aqui. A persistência, né? Tipo... Pagar pra ver. Sabe? Pagar pra ver. Uhum. Porque a gente... Tá, beleza. A gente aprende com a análise do próximo. Sim. A gente aprende muito mais quando a gente bate a cara. Muito mais. Muito mais. É pior, né? A gente fala. Tem que quebrar a cara pra aprender. Eu chegando nos 27, eu tô no lucro. E como que nasceu a sua banda? Como que surgiu esse projeto das raízes da The Vamps? Hard Vamps é que acontece. Eu tinha uma banda, a Aracnofilia. Era uma banda que eu idealizei sozinho no começo. Chamei alguns amigos, teve troca de informação. E era pra ser uma banda gótica. E a gente tocar músicas góticas, ou seja, pós-punk setentista, tipo britânico. Mais do estilo que você falou que você Mais gosta. do estilo que eu gosto. E a gente ensaiou, tocamos em vários lugares durante mais de um ano. Só que é um público um pouco nichado. E eu acredito que tudo pode dar certo, porque o Vale do Paraíba ele é bem abrangente, sabe? Bem diversificado. Demais. Porém, os membros do projeto, eles não eram o que eles gostavam de tocar, não era o que eles gostavam de ouvir, entende? Então, era visível quando você ia num show da Aracnofilia. Você via eles lá, até curtindo e tal. Mas era muito gritante a diferença do quanto eu estava curtindo, do que eles estavam curtindo. Isso, aos poucos, foi se tornando um problema, porque eles queriam tocar mais. E a gente não conseguia fechar tanto show, porque nem toda casa tem esse público. Né? E nem toda casa quer abrir porta para esse público, porque é um público que ele é carente disso. Tem muita gente que gosta desse tipo de som, diferente do que muita gente pensa. Sim. Sabe? Espalhado em vários lugares, mas... É muito difícil o dono de bar convencional ele acreditar nisso, sabe? E abrir as portas, né? Porque ele tá acostumado com a galera de 30, 40 a mais que escuta esse DC, Beatles, Elvis, esse tipo de coisa. Entendeu? Então faz sentido. E olha só, o papo tá muito bom, mas nós estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast. Pelo menos aconteceu, né? Quase não aconteceu. Gente, maior perrengue que acontece. Mas vamos pro nosso bate-bola rápido. Eu pergunto, você responde, não pode pensar muito, hein? Eu queria deixar claro que você pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Eu sou extremamente transparente e sem escrúpulos algum. Olha, vamos lá então. Primeira coisa, eu quero saber uma música, um artista, uma banda, alguma coisa que você não gosta. Cara, eu não gosto de Creed. De Creed? Não.
Eu não gosto de Creed. Meu Deus. Eu não gosto de Creed e a galera pede toda vez. Toda vez pede Creed? Quase toda vez pede Creed, cara. Meu eu não Deus, suporto. parece que sente, assim. Eu não suporto Creed. Por que você não suporta Creed? Eu não sei, cara, não sei. É só um... Eu não vejo... Tipo assim, eu ouço muita coisa, eu não escuto só rock. Eu escuto MPB, eu escuto bossa nova, eu escuto, sei lá, eletrônica, sertanejo, música clássica, eu gosto muito de música clássica. Às vezes até funk, dependendo do ambiente que eu tô, sabe? Não tenho preconceito com nada. Só que eu levo algo pra mim. Pra eu gostar de alguma coisa, eu tenho que ver verdade naquilo. Sim. Sabe? Eu não sei, eu não sinto muita verdade no Creed. Nossa. Sabe? Eu sinto algo meio, sei lá, forçado, sabe? Entende? Tá, eu entendo. É isso. Não Creed, julgo. não Eu gosto de Creed. tenho algumas opiniões polêmicas sobre alguns artistas também, mas não vou estar expondo aqui, tá? Sim. Teve podcast que eu fui falar da Ana Castela, porque eu não sou muito fã da Ana Castela. Sim. Aí veio nos comentários assim, meu Deus, ela não gosta da Ana Castela. Eu não sei o que aconteceu em algum podcast aí que eu fiz isso. E depois comentaram, eu achei super engraçado. Falei, ainda bem que eu não tô famosa ainda, que daí eu não passo pelo cancelamento, Sim. né? Eu achei engraçado. Vai, o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim? Sucesso, o que é sucesso pra você? Cara, sucesso pra mim é eu tá gostando da trajetória. Não é nem números, nem dinheiro, nem nada. Não, é eu tá gostando. sentindo da trajetória, eu tá gostando dela e eu tá satisfeito com isso. Isso é importante. E faz pouco tempo que eu cheguei nessa conclusão. Ah, mas Porque a gente almeja a meta e pra isso a gente tem que passar por um caminho. E eu acredito que se a gente não tá se a gente não tá curtindo o trajeto, por mais que a gente chegue ou não, sabe? O trajeto é o mais importante, sabe? Você falou isso. Porque quando a gente chegar, a gente vai almejar outra coisa. Entendeu? A gente nunca tá satisfeito. E isso é lindo. Sim. O processo, eu falo, o processo é mais importante que o resultado. Eu sempre falo isso. No meu grupo de teatro, pra nós o processo de montar uma peça é muito mais satisfatório, às vezes, do que o dia da apresentação, do que o dia da estreia. Óbvio que o dia da estreia tem, né, aquela coisa... Não, tipo, é maravilhoso, Deus, a gente vai ter que colocar tudo agora, vai ter que mostrar tudo que a gente fez. Sim. Só que é no dia da estreia que o que mais a gente lembra, o que mais a gente pensa é no processo. A gente pensa em tudo que a gente montou, que a gente construiu até agora. Então, assim, eu falo, o processo é muito mais importante que o resultado. E se o processo é bom, o resultado é melhor ainda, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas eu confesso que a minha meta de vida, diferente do que muita gente pensa, é ter o suficiente pra eu comprar um pedacinho de terra, ter a minha plantação, minha criação de alguma coisa que dê pra comer e me enfurnar lá, cara. Porque apesar de ser bastante extrovertido, pra quem entende a diferença de uma pessoa introvertida por uma pessoa antissocial, eu sou extrovertido, porém quem me conhece intimamente sabe que eu sou um pouco antissocial. Eu tendo a me isolar bastante. E a minha meta é essa aí. É tipo, ter o suficiente pra eu viver da renda daquilo e ter um cantinho no meio do mato pra mim. Eu sou antissocial também, não vou julgar. Agora, o que você quer que as pessoas sintam ao ouvir as suas músicas? Boa pergunta. É uma pergunta bastante filosófica essa aí. É uma pergunta bastante filosófica. O que você acha? Cara, eu nunca parei pra pensar muito nisso. Porque quando eu componho, eu sempre penso no que eu quero tirar de mim, sabe? E tipo, por sorte, talvez alguém se identifique, sabe? Sim. Eu aprendi com algumas pessoas que eu venero, de certa forma. David Bowie, por exemplo. Ah, eu amo David Bowie, Ele meu Deus. fala sobre isso, sobre... Pô, o artista, o compositor, ele não pode se preocupar com o que a pessoa vai pensar ou ouvir, porque isso limita a arte. E eu, antes de ser músico, eu sou artista. Sim. Então eu só quero tirar pra fora o que tá pegando fogo só. E agora a última pergunta. Se você não pudesse mais tocar rock, se o rock fosse excluído da face da terra hoje, o que você tocaria? O que eu tocaria? O que você tocaria? Música clássica. Tu é cantor de música clássica? Com certeza. Ou músico ou cantor. Eu sou louco pra aprender canto lírico.
Nossa, canto lírico é lindo, lindo, É lindo, lindo. lindo, lindo. Eu acho maravilhoso também. Mas, bom, gosto. Agora, passa as suas redes sociais pra gente poder seguir você, acompanhar seu trabalho, que Sim, o nosso senhorita. podcast está chegando ao fim. Bom, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Minha rede social é Amber, com A, Amber, underline, Underline. Constantin com K. E já seguindo o meu perfil pessoal, você vai lá, tá na bio o link dos outros perfis também, dos meus projetos. É isso aí. Então, acompanhe tudo. Quando sair música nova, eu quero todo mundo ouvindo. Com certeza eu vou compartilhar. E fica o convite também, quando sair o EP, pra você voltar e a gente falar Pô, só com certeza! do EP, da criação, de Hoje tudo. dava pra você colocar na legenda, entrevista com o vampiro hoje. Ah, é verdade! É. Igual do livro. Sim. É isso. E agora vamos pra nossa alfinetada final, que eu dou no final de todo o podcast. Eita, pega! E hoje eu vou ser um pouquinho polêmica. Seja polêmica, eu Vou- amo polêmica. Vou ser um pouquinho polêmica hoje. Olha só. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado que hoje em dia a gente vê muitos discursos, pessoas defendendo algumas pautas, pessoas com discursos mais conservadores e muitas vezes, contra o trabalho dos artistas. E um dos discursos que andou muito presente na internet esses últimos tempos é contra as leis de incentivo que incentivam, que mandam verba para trabalho de artistas, falando, vai tirar dinheiro do dinheiro público para poder investir em filme, para poder investir em coisas, sendo que essas pessoas nem sabem como funciona a forma que essas leis de incentivo possuem essa verba para poder dar para os artistas. Tem toda uma coisa por trás. Se você quiser se informar e quiser pesquisar para poder entender e não ficar falando abobrinha na internet, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Só que eu acho engraçado que muitas vezes essas mesmas pessoas que ficam fazendo esses discursos contra esses trabalhos cinematográficos são as mesmas pessoas que estão apoiando uma produção que se tornou a produção mais cara do nosso país, com mais de 100 milhões de reais em verba. E todo mundo sabe de qual filme eu estou falando. Só que assim, por exemplo, a gente vê filmes como O Agente Secreto, a gente vê filmes como Ainda Estou Aqui, que são considerados filmes enormes do nosso país, que são assim, 4 vezes menor, 5 vezes, 6 vezes menor, com a verba 6 vezes menor do que a verba desse filme. Então assim, eu acho que é importante a gente não ser hipócrita e a gente ver muito bem as coisas e as pautas que a gente defende. Porque você vai ir contra aquilo que você estava falando há um tempo atrás para poder defender isso que está acontecendo agora. Então, assim, vamos estar revendo nossos discursos. E é assim que eu terminei o podcast de Lindo! hoje. Maravilhoso, cara. E é assim que eu termino o podcast de hoje. Muito obrigada, Amber, por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. maravilhosa a entrevista. Prazer é todo meu. E é isso, um beijo e chega mais! Se você gosta de chocolate de verdade, vale a pena conhecer a Copenhagen. Os chocolates são super sofisticados, com sabores intensos e uma qualidade que você percebe já no primeiro pedaço. Tem opções clássicas, recheadas, crocantes, uma mais tentadora que a outra. E não para por aí, os sorvetes também são incríveis, cremosos e com aquele sabor marcante de chocolate premium. É o tipo de lugar perfeito para dar uma pausa no dia e se presentear com algo realmente bom. E você encontra tudo isso no Taubaté Shopping. Passa lá e experimenta, porque depois do primeiro é difícil parar. Vem pra Copenhagen! Você já conhece o açaizinho Taubaté?
Fica na Avenida Sagrado Coração de Jesus 210 e você pode vir aqui conhecer. Aqui tem diversos sabores: leite em pó e morango, açaí paçoca, tem o sabor açaí maracujá e também tem o açaí matezinho, que é mix de açaí com chá mate de limão. E se você gosta de treinar, tem açaizinho pré e pós-treino, o Energy e o Wheyzinho. Tem o sabor tradicional banana e guaraná e também tem o zero. E agora você também pode se tornar um revendedor autorizado Açaizinho. Venha conhecer Açaizinho original. Vem pra cá!